Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto Alcoólatra do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 3 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Lembramos que todas as semanas, por tempo limitado, o autor disponibilizará uma versão e-book de um dos 7 livros dessa coleção para ser baixado gratuitamente no site da Amazon. Ajude a divulgar o canal. Encaminhe este audiobook para alguém que você ama e dê um like. Obrigado. O Alcoólatra. Quando adolescente, Frederico gostava de competir com seus amigos, quem tomava mais cerveja sem ficar tonto. Ele sempre ganhava. O tempo passou e, agora, o moço tinha 40 anos, uma bela esposa e 2 lindos filhos. Ele era um grande executivo em uma empresa multinacional. O salário era bom e aquela família vivia seus dias em harmonia e tranquilidade. Era final de ano e a companhia organizara uma festa de confraternização. Alfredo estava em uma das mesas com a sua família. Meu bem, falou Samantha, a sua esposa. Você não acha que já bebeu muito? O que é isso, benzinho? Eu estou bem. Você me conhece. Não são 3 latinhas de cerveja que vão me derrubar. Frederico, você já tomou 10 latinhas. Você está me vigiando. Não, meu amor. Eu só quero o teu bem. Depois, como você vai voltar dirigindo deste jeito? Deste jeito como, Samantha? Eu já bati o carro alguma vez? Não, nunca bateu, mas há sempre uma primeira vez, falou ela, ainda mais incomodada por ver que o marido acabará de abrir mais uma bebida. A festa estava animada e todos se divertiam. Um grupo improvisou um karaokê e convidou os colegas a apresentarem suas performances em público. Era divertido ver os companheiros de trabalho desafinando ou se revelando um talento como cantor. Eu quero ver agora o seu Frederico cantar, disse sua secretária ao microfone. Nesse momento, todos os olhares se voltaram para o chefe. O homem sorriu e sinalizou que não. Ele tentou explicar que não levava jeito para a coisa, mas o barulho era grande e ninguém o escutava direito. Venha logo, seu Frederico, insistiu a moça. Estão todos te aguardando. A turma, que mais queria ver o seu diretor de marketing desafinar e poder dar algumas boas risadas, começou a repetir em coro. Canta! 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 O executivo, percebendo que sua equipe não desistiria, resolveu que a melhor forma de os vencer era aderindo à brincadeira. Ele se levantou e caminhou em direção ao microfone sob o aplauso de todos. À medida que andava, se deu conta de que algo estava errado. Ele não conseguia manter uma linha reta até o palanque, onde o microfone o aguardava. No caminho, esbarrou várias vezes nas cadeiras de seus colegas e o seu estado era visível. O executivo ficará bêbado. Ao pegar o microfone e tentar falar qualquer coisa, as palavras saiam da sua boca enroladas e ninguém conseguia entender direito o que o moço dizia. Ele ainda insistiu em tentar cantar, entretanto, com o efeito do álcool em sua mente, o que era para ser um cantor ruim, ficou ainda pior. Os colegas, percebendo a situação, foram ficando sem graça por ele e até a sua secretária, agora constrangida pela situação, em que colocará o seu chefe, tentava encontrar um meio de contornar o problema. Uma salva de palmas para o seu Frederico, disse ela, tomando gentilmente o microfone das mãos dele. Todos a ajudaram aplaudindo e tentando fingir que aquela gafe não acontecerá com o diretor da empresa. Samantha, sua esposa, já se posicionara aos pés do tablado. Ela subiu tão logo Frederico parou de cantar e o levou diretamente para o carro, sinalizando aos filhos para pegarem sua bolsa e a seguirem também. A festa acabará para eles. Um ano depois deste episódio, Frederico continuava a beber sem saber o seu limite. Acostumado a sentar com os amigos e tomarem uma caixa de cerveja sozinhos, o seu corpo dava sinais de que não suportava mais. O único que não conseguia perceber isto era ele. Era 10 horas da manhã de terça-feira, quando um dos moradores do prédio, no qual o casal morava, ao passar pelo pátio de entrada, viu um homem caído ao chão. Ele parecia estar desacordado. Ao se aproximar,
o inquilino o reconheceu. Era o seu Frederico, o morador do apartamento 103. Ele, vendo que o moço permanecia parcialmente consciente, conseguiu fazê-lo se levantar e o conduziu até a entrada do seu apartamento. Samantha atendeu à porta, envergonhada pelo estado do seu marido, agradeceu àquele jovem por tê-lo ajudado e se encarregou sozinha de entrar com ele. Frederico não fora para o trabalho aquela manhã. Ele estava em um bar e, agora, ficará totalmente embriagado. Ao entrar em casa, com seu marido entre os braços, sua esposa gritou: Carminha! Corre aqui, rápido! De dentro da cozinha, veio às pressas uma senhora que trabalhava ali há pouco mais de um mês. Ela pegou Frederico pelo outro braço e, juntas, sentaram o homem no sofá. Sem que ninguém precisasse falar, ela abriu um pouco a camisa dele, retirou a gravata e os sapatos sociais e permitiu, assim, que ele pudesse respirar um pouco melhor. Em seguida, correu até a cozinha e trouxe uma toalha morna e começou a limpar o seu rosto, como uma mãe faria ao filho, que estivesse precisando de ajuda. Samantha começou a reclamar daquela situação. O que eu fiz para merecer isso? Meu marido não faz mais nada na vida a não ser beber. Não fale assim, dona Samantha. O seu Frederico é um bom homem. Ele só precisa de ajuda. Ajuda. Só se for para beber mais, falou, sem muito pensar. Eu já tentei de tudo, Carminha. Até internado, em clínicas caras, ele já ficou. Ele melhora um tempo, depois, quando sai, volta a beber tudo de novo. Existe alguém que é capaz de curá-lo, dona Samantha? Quem? Perguntou a patroa. Deus. Onde a nossa mão não alcança, a sua alcança. Eu queria poder acreditar em você, Carminha. O problema é que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, minha filha. Não diga isso, dona Samantha. A senhora só precisa pedir com fé. Fé. Esta palavra foi rasgada do meu dicionário há muito tempo. Então, está na hora de voltar com ela para a tua vida. E como eu faço isso? Perguntou Samantha, realmente interessada. É preciso orar. Dia e noite se for preciso. Não só a senhora, mas o teu marido e as crianças também. Jesus Cristo dizia: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 37. Mas é impossível para o Frederico parar de beber, Carminha. Não existe nada impossível para o Criador. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Você me ajuda a orar então? Claro. Podemos fazer até agora se a senhora quiser. Eu quero. Então, chame as crianças. Falaremos com Deus aqui mesmo na sala, ao lado do teu marido. Samantha não perdeu tempo. Correu até o quarto e veio, rapidamente, com os filhos para a sala e disse: Nós vamos falar com o Papai do céu agora. Vamos pedir a ele para ajudar a salvar o nosso papai da bebida, está bem? As crianças, meio assustadas com aquilo, balançaram a cabeça sinalizando que sim. Tudo que a Carminha mandar vocês fazerem, vocês fazem, ok? Sim, responderam, em coro. A empregada tomou a palavra e disse: Meninos, nós vamos falar com Deus. Para isso, temos que tratá-lo com reverência. Isso quer dizer que nós dobraremos os nossos joelhos. Devemos fechar os nossos olhos. Isso vai ajudar a entrarmos em comunhão com Ele, completou ela. Em seguida nós o glorificaremos, porque é o que se faz quando se está diante de um rei, no caso dele, o Rei dos Reis, está bem. Os meninos consentiram com a cabeça. Então, naquela sala, diante daquele homem desmaiado no sofá, aquelas duas mulheres e as duas crianças começaram a orar e a louvar a Deus. Carminha falava baixinho: Glória a Deus. As crianças e Samantha repetiam em coro: Glória a Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Glória ao Todo-Poderoso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas apenas a ti, meu Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas apenas a ti, meu Senhor.
Este processo de render glórias a Deus e adorá-lo durou alguns minutos até que uma comunhão começou a surgir naquela sala. Os corpos das crianças e daquela esposa começaram a se arrepiar. Era o Espírito Santo entrando naquele lugar. Uma vontade alegre de chorar tomou a todos. Estranhamente, Carminha começou a pronunciar algumas palavras em mandarim, a língua falada na China. Samantha estudará esta língua com o sonho de um dia trabalhar como tradutora e intérprete entre o Brasil e a China, o que até aquele momento não acontecerá. Ela entendia muito bem o que a jovem dizia. Ela repetia seguidas vezes: ore sem cessar. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Após manifestar em línguas, Carminha apresentou aquele homem, a sua casa, sua família e o seu trabalho e pediu a Deus que os abençoassem e tirasse o espírito da bebedeira, que queria destruir aquela família. Foi uma oração simples, entretanto, essa subiu até os céus. Ao final, já todos de pé, aquela moça completou: o Senhor me mostrou que a guerra só está começando. Há espíritos que só podem ser vencidos com jejum e muita oração. Se vocês concordarem, faremos estas orações todos os dias até vermos a obra de Deus completa nesta casa. Todos assentiram com a cabeça. Ótimo. Deus abençoe esta casa. Carminha deu um beijo em Samantha e nas crianças, pediu licença e voltou para a cozinha. Havia, ainda, uma montanha de louça para ser lavada. Frederico dormiu a tarde e a noite toda. Só acordou no dia seguinte. Disposto e bem-humorado, tomou o café da manhã, beijou sua esposa e filhos e foi trabalhar. Samantha ficou impressionada com a transformação do marido. A oração do dia anterior estava surtindo efeito. Às 8 horas, Carminha chegou para trabalhar. Bom dia, dona Samantha. Bom dia, Carminha. A empregada entrou, foi até a cozinha, lavou as mãos e começou a ajeitar o local, como sempre fazia. Escute, disse sua patroa a ela. Onde você aprendeu a falar mandarim? Manda o quê, dona Samantha? Mandarim. Aquela língua que você falou ontem durante a oração. Ela se chama mandarim. É, mandarim. É a língua que se fala na China. Eu não aprendi em lugar nenhum. Eu mal falo português, dona Samantha. E como você, então, foi capaz de pronunciar aquela língua de modo tão correto, com todas as entonações que ela exige? É involuntário, dona Samantha. Não sou eu que quero falar. Simplesmente, sai quando eu estou em profunda comunhão com Deus. É o Espírito Santo falando em minha boca. E você sabe o que significam as palavras que disse? Não, eu não tenho nem ideia. Interessante, disse a patroa, mais refletindo do que falando. Como estava o patrão hoje, dona Samantha? Estava como o conhecia há 20 anos atrás. Carinhoso, dedicado e sóbrio. Parecia que tínhamos voltado no tempo. Foi a oração, dona Samantha, mas é preciso orar mais. Há situações em que temos que orar durante muito tempo, não que o Senhor não seja capaz de resolver o problema de uma única vez. No caso dele, de todos vocês, é preciso que passem por uma transformação e isso leva tempo. Que tipo de transformação nós temos que passar? Nós somos pessoas boas e não fazemos mal a ninguém, Carminha. Eu sei, dona Samantha, mas é preciso que cumpramos os 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou. E quais são estes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como podemos fazer isto? Primeiramente, servindo a Deus, o louvando todos os dias e o tendo como um verdadeiro amigo. Em seguida, servindo as pessoas, orando por elas, ajudando-as, fazendo o necessário para promover o bem na terra. A história está repleta de pessoas que abriram mão de suas vidas para ajudar outras pessoas. Homens que dilapidaram suas fortunas para salvar aos outros da perseguição de regimes totalitários ou dedicaram seu tempo a levar comida a quem tinha fome ou cuidaram de idosos lhes dando atenção, um sorriso ou simplesmente escutando suas histórias. As possibilidades são infinitas, dona Samantha. Jesus Cristo mesmo disse: aquele que ganhar este mundo perderá e o que o perder, ganhará. Eu não entendo bem o que esta frase quer dizer.
É simples. Ganhar o mundo significa trabalhar para o benefício próprio. Perdê-lo significa trabalhar para o benefício dos outros, ou seja, ajudar outras pessoas. Quem trabalhar em prol do próximo ganhará os céus, Dona Samantha. É isso que ele quis dizer. Então, não basta ser bonzinho na vida. Temos que fazer mais. Temos. É preciso fazer muito mais. Samantha deixou a cozinha e foi se ocupar com outra coisa qualquer. Contudo, aquela conversa continuava em sua mente e ela ainda a digeria dentro de si. Ao final da tarde, todos se encontraram reunidos novamente para orar ao Senhor, inclusive Frederico, que acabará de chegar do trabalho. A oração seguiu o mesmo rito. Eles ficaram de joelhos, fecharam os olhos e, em seguida, começaram a glorificar a Deus. Frederico achava aquilo tudo muito patético, todavia, por respeito, continuou ajoelhado, aguardando que todo aquele teatro, segundo ele, terminasse. Samantha estava animada e foi dela que saiu uma oração simples, porém poderosa que apresentava a sua família e amigos e que pedia ao Criador que fossem abençoados. Ao final da oração, todos se beijaram e, mais uma vez, Carminha voltou para a cozinha para terminar seu trabalho e retornar, em seguida, para sua casa. No terceiro dia, Frederico não quis mais participar. A família orou sem ele. Já passava 7 dias que o marido não punha nada de álcool na boca. Samantha continuava esperançosa com as mudanças de seu comportamento, quando ele teve mais uma recaída. Frederico chegou completamente bêbado do trabalho. Aquilo foi um baque para a espiritualidade daquela mulher. Como Deus podia permitir isso? Ela fazia de tudo para louvá-lo e ser uma boa filha. O que mais era preciso? A senhora já ouviu falar em livre-arbítrio, Dona Samantha? Perguntou Carminha. Já, mas o que isso tem a ver com o assunto? Em geral, o Senhor nos permite escolher o caminho que pretendemos seguir. Mas está escrito que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus. Falou Samantha angustiada. Há uma grande diferença entre permissão e vontade. Era vontade do Senhor que o seu Frederico participasse das orações e parasse de beber. Contudo, o patrão não quis orar e acabou cedendo à bebida de novo. Deus, em respeito ao livre-arbítrio, permitiu que ele fizesse o que queria fazer, mesmo desejando que tivesse escolhido um outro caminho. Samantha ouvia atentamente cada palavra que saia da boca daquela mulher. Apesar de ser apenas uma simples empregada doméstica, pensava ela, era visível a altitude espiritual que possuía. Era como se Carminha estivesse ali não pelo salário que ganhava, mas para ajudar aquela família a se reencontrar. Para que as coisas possam melhorar, é preciso, às vezes, piorar mais. Foi justamente o que aconteceu. Era segunda-feira, meio-dia, quando Frederico chegou mais cedo do trabalho. Ele fora mandado embora. Em casa e bebendo ainda mais, as brigas do casal passaram a ser frequentes e sobrou para Carminha. Essa empregada está enchendo a tua cabeça de besteira, falou o homem, irritado. Ela só tem tentado nos ajudar. Ajudar? Depois que vocês começaram com esta bobagem de ajoelhar e ficar repetindo sem parar um monte de palavras sem sentido, as coisas só pioraram. Não são palavras sem sentido, falou Samantha. Nós estamos louvando a Deus. Ah é? E olha o resultado disso. Eu perdi meu emprego. Você perdeu o teu emprego, porque chegava bêbado para trabalhar. Deus não tem culpa nenhuma nisso. Mas ela tem. Quer saber de uma coisa? Falou ele ainda mais irado. Eu não a quero mais aqui dentro de casa. Está decidido. Eu vou mandá-la embora. E saiu do quarto, foi até a cozinha e cumpriu o que determinará. Com olhos em lágrimas, aquelas duas mulheres se despediram e Carminha saiu por aquela porta para nunca mais voltar. 2 semanas depois, aquele homem foi levado às pressas para o hospital. Frederico vomitava sangue. O diagnóstico foi claro. Estava com cirrose hepática, uma inflamação no fígado, que no caso dele, era decorrente do excesso de bebida alcoólica.
O caso era grave. O órgão lesado já não conseguia trabalhar direito, e aquele moço poderia morrer em uma semana ou menos. A solução era fazer um transplante de fígado, contudo, a fila de espera era enorme. Só um milagre o poderia salvar. Samantha pegou sua caminhonete importada e subiu o morro e entrou na favela do Cafezal. O automóvel, que ela conduzia, destoava dos carros velhos e simples que ali circulavam, e, por onde passava, chamava a atenção de todos e revelava o bom padrão de vida financeiro que ela ainda possuía. Mal sabiam que aquilo tudo era apenas um castelo de cartas de baralho. Sem o bom salário do marido e sem dinheiro para pagar o plano de saúde, a prestação da casa e do carro, entre outras obrigações, tudo ruiria rapidamente. No entanto, aquela mulher não estava ali por dinheiro. Era lá que Carminha morava e só ela, na simplicidade de Samantha, poderia salvar a vida do seu marido. O carro parou na porta de um barracão feito de tijolo sem reboco e telha de amianto. Samantha sabia bem o caminho, porque já deixara sua empregada ali diversas vezes. Ela desceu do carro e bateu à porta. De dentro do casebre apareceu uma senhora e um monte de crianças. Pois não, falou aquela mulher. Eu estou procurando pela Carminha. Carminha. Eu não a conheço. Aqui só tenho eu e meus filhos, dona. Eu já estive aqui antes. Ela mora aqui. Ela é magra, quase da minha altura, pele clara. Eu moro aqui há 5 anos, dona. Eu não sei de quem a senhora está falando. Mas... Antes que terminasse de falar, aquela mulher fechou a porta e a deixou conversando sozinha ali fora. Samantha olhou em volta e foi ao barraco ao lado e fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Repetiu o gesto várias vezes em outros casebres próximos. Ninguém sabia de quem ela falava. Desesperada, aquela mulher voltou para casa, dobrou os joelhos, fechou os olhos e fez o que aprenderá com sua empregada. Falar com Deus. Oi, meu pai. Glória ao teu santo nome. Há cerca de 2 meses a minha vida sofreu uma grande transformação. O Senhor pôs um anjo em meu caminho. Na verdade, uma anja, se é que existe sexo nos céus, mas enfim, o Senhor nos privilegiou com a presença da Carminha em nossa casa. Apesar de aparentemente pobre, ela se revelou dona de uma riqueza gigantesca. A fé, a paz, a esperança, o amor entre outros dons maravilhosos. No curto período em que esteve aqui, ela soube dividir estas dádivas conosco. Eu sei que foi o Senhor quem a mandou aqui com um propósito, que era de te conhecer melhor e nos aproximarmos mais de ti, mas eu estou assustada com tudo o que está acontecendo. Eu estou em vias de perder o meu esposo. Eu o amo muito, meu pai. Foi o Senhor quem abençoou o nosso casamento. Eu tenho medo de criar os meus filhos sem ele, pai. Eu sei que o Senhor me dará as forças necessárias para cuidar da minha família sozinha, se for preciso, mas sei também que o Senhor quer que amemos ao nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Neste momento, o meu esposo é o meu próximo, por isto, eu peço por ele, Senhor. Dê-lhe uma segunda chance. Tenha misericórdia dele, Deus. Mesmo que ele não te compreenda direito, dê-lhe esta oportunidade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mandar um anjo lá no hospital agora e lhe dar um fígado novo. Eu creio nisso, meu pai. Neste mesmo instante, enquanto orava, alguém entrou na UTI do hospital no qual Frederico fora internado e se aproximou daquele homem e o despertou. Oi, senhor Frederico. O que você está fazendo aqui, Carminha? Perguntou o moço assustado. Eu vim fazer uma cirurgia no senhor. Uma cirurgia? Mas você não é médica. Hoje eu sou, falou ela, sorrindo e com a autoridade dos céus. Aquele homem não estava certo se aquilo era real ou se era um sonho. O que eu preciso fazer? Nada. Apenas creia. Eu creio, disse ele, em lágrimas. Então, receba agora um fígado novo, senhor Frederico. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno a este corpo fique são. No mesmo instante, o corpo daquele homem se arrepiou todo e os batimentos cardíacos dele dispararam. Uma enfermeira,
que ficava na sala ao lado, monitorando diversos aparelhos, entrou correndo na UTI e foi direto ao leito no qual ele estava. Senhor Frederico. O senhor está sentindo alguma coisa? Sim, minha jovem. Estou sentindo a presença de Deus. Ao olhar à sua volta, Carminha tinha desaparecido. Samantha continuava a orar, quando o telefone tocou. Ela não queria ser interrompida e continuou em comunhão com Deus. Todavia, uma voz lhe disse que podia parar de falar com o senhor e atender a ligação. Ela pegou o telefone e disse: Alô? Eu gostaria de falar com a senhora Samantha de Albuquerque, por favor. Sou eu, falou ela, um pouco apreensiva. Aqui é do Hospital Cristo Rei. Eu sou o Dr. Jorge, o responsável por teu marido. Algo muito estranho aconteceu com ele. Com o meu marido. O que aconteceu com ele? Fale logo, moço, disse ela aflita. Ele está bem, pode ficar tranquila. Na verdade, ele está muito bem. Há cerca de 15 minutos atrás o seu coração disparou. A enfermeira de plantão correu para ver o que ele tinha, e ao chegar ao local, ela percebeu que todos os sintomas da cirrose hepática, tais como nódulos pelo corpo, pele amarelada e o abdômen inchado haviam desaparecido. Estamos fazendo neste momento uma bateria de outros exames, mas nós já sabemos o resultado. E qual é o resultado, doutor? O teu marido está curado, dona Samantha. Frederico sabia que não poderia mais beber, pois esse é o destino de todo ex-alcoólatra. Ele poderia passar 30 anos sem pôr uma gota de álcool na boca. Se um dia o fizesse, voltaria a ser o que fora novamente. Longe das bebidas há mais de 7 meses, Frederico conseguirá um novo emprego. Oravam sempre, quase todos os finais de semana, eles visitavam um asilo na cidade de Roças Grandes, cerca de 30 quilômetros de Belo Horizonte. No local, o casal e as 2 crianças entravam nos diversos quartos, nos quais moravam 80 velhinhos. Sem pressa de irem embora, passavam a tarde com eles, ficando de 30 a 40 minutos com cada um dos 7 idosos, que adotaram como seus novos amigos, brincando, contando casos, jogando damas ou simplesmente ouvindo suas histórias e levando calor humano para aquelas pessoas. Na prática, eles saíam visitados e cheios de alegria. Todos ganhavam com este simples gesto. Samantha também foi abençoada com um presente de Deus. Após tanto tempo esperando por uma oportunidade de trabalho, ela recebeu uma carta de uma empresa chinesa, que iria se instalar em Belo Horizonte. Ela exercia agora a profissão de tradutora e intérprete. Eles nunca mais ouviram falar na Carminha, entretanto, sabiam que ela, muito provavelmente, estaria, neste momento, trabalhando disfarçada mais uma vez, como uma humilde empregada doméstica, tendo como missão salvar lares destruídos e ajudá-los a seguirem a verdadeira estrada rumo à vida eterna nos céus. Nota do autor. Dedico esta história a uma senhora que eu tive o privilégio de conhecer e que trabalhou para mim em minha casa, na casa dos meus pais, irmãos e sobrinhos. De tão especial que ela é, eu suspeito que ela seja realmente um anjo. Ela se chama Carminha.